Você já percebeu que muitas vezes Deus fala mais alto no nosso deserto do que no meio da multidão? João estava isolado, sem templo, sem púlpito, sem plateia. Mas foi ali que ele viu o que nenhum outro homem vivo havia visto: a glória do Cristo ressurreto. Era o dia do Senhor e João foi arrebatado em espírito. Ele ouviu atrás de si uma voz forte como de trombeta. Ao se virar, esperando talvez ver um anjo, ele se depara com algo ainda maior. Prepare-se, porque o que João vê vai mexer com sua fé hoje. João contempla 7 candelabros de ouro, mas o foco não está neles. No meio dos candelabros está alguém como o Filho do Homem. Ele brilha como o sol, seus olhos são como fogo, sua voz como o som de muitas águas. Não é mais o Jesus humilde de Nazaré, é o Rei glorificado. Agora pare e pense, por que Jesus não aparece no trono? Porque ele está entre os candelabros. Isso não é um detalhe aleatório, é uma mensagem direta para a igreja, para você, para mim. Jesus está no meio, observando, avaliando, presente. Enquanto muitos cristãos esperam ver Jesus no céu, João vê Jesus caminhando entre os candelabros aqui. Isso não é só simbólico, é profético. É como se ele estivesse inspecionando a condição espiritual de cada igreja. Você já se perguntou o que ele veria na sua? Ele não está distante, ele não está calado. Jesus está no meio, mas nem todos conseguem percebê-lo. Algumas igrejas o adoram, outras apenas o mencionam. Algumas o ouvem, outras o ignoram. E você? Se Jesus caminhasse hoje na sua igreja, o que ele diria? Muitos querem milagres, mas poucos querem a presença que confronta. Muitos querem bênçãos, mas não querem o olhar penetrante de Cristo. João caiu como morto quando o viu. E nós? Será que ainda conseguimos temer e tremer diante da glória dele? É aqui que precisamos parar e refletir. A sua igreja é um candelabro aceso ou já apagou há muito tempo, mesmo continuando cheia de gente? Deixe seu comentário com sinceridade. Você sente que Jesus ainda caminha entre nós? Ou já partiu de muitos lugares? Quando João o vê, ele não o reconhece de imediato. O Cristo glorificado é diferente do que a maioria prega. Seus cabelos são brancos como lã, sua voz tem peso de eternidade. Ele carrega 7 estrelas e uma espada sai da sua boca. Você está preparado para esse Jesus? Essa não é uma visão para curiosos, é para os que estão dispostos a mudar. João foi o discípulo do amor, mas diante da glória até ele tremeu. Isso prova que não é sobre intimidade apenas, mas também sobre reverência, sobre santidade, sobre alinhamento. E agora, eu te pergunto, se você tivesse essa visão hoje, o que Jesus encontraria em você? Uma luz acesa ou uma lâmpada apagada? Um coração fervoroso ou uma fé morna? Escreva aqui nos comentários: Jesus caminha na minha vida. Se você deseja ser um candelabro vivo, essa é só a primeira visão. O Apocalipse ainda revela muito mais, mas tudo começa aqui, com Cristo no meio da igreja, procurando fiéis, separando os que brilham dos que apenas imitam luz. É urgente entender. Ele não vem buscar multidões, ele vem buscar candelabros acesos. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero ser luz no meio das trevas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar. Jesus ainda está entre os candelabros, e ele está observando tudo. João, ainda em choque pela visão gloriosa, ouve do próprio Cristo a explicação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Ou seja, os candelabros representam a igreja de Cristo sobre a terra. Mas por que um candelabro? Por que essa imagem tão específica e simbólica? Na cultura bíblica, o candelabro, ou menorá, era um objeto sagrado do templo, feito de ouro puro, com 7 braços, usado para iluminar continuamente o santuário. Logo,
A igreja é chamada para ser luz constante diante do mundo. Essa simbologia carrega um peso enorme. Ser candelabro é ser portador de luz em meio às trevas. É responsabilidade, é função espiritual, é missão. Não é apenas existir como igreja, é brilhar com propósito diariamente. E o mais impressionante, Jesus diz que está no meio dos candelabros. Ele caminha entre as igrejas, examinando a qualidade da luz. Você já se perguntou se a sua comunidade está iluminando ou apenas piscando? Cada candelabro representava uma igreja real da Ásia, mas o número 7 na Bíblia aponta para a plenitude. Ou seja, essas 7 igrejas também representam toda a igreja ao longo da história, inclusive a sua, hoje. Você faz parte de um candelabro que ainda brilha, mas cuidado. O candelabro é um instrumento, não a fonte da luz. A luz que brilha vem de Cristo. Sem ele, a igreja vira apenas uma estrutura dourada, bonita por fora, mas inútil no escuro. A função do candelabro é manter a chama acesa, e essa chama exige óleo, vigilância, manutenção. Quantas igrejas hoje têm a aparência de ouro, mas já perderam a chama do Espírito? Se Jesus caminha entre os candelabros, ele também pode removê-los. Em Apocalipse 2:5, ele diz claramente à igreja de Éfeso: se não se arrependeres, removerei o teu candelabro do seu lugar. Você tem ideia do que isso significa? Uma igreja sem candelabro é uma igreja sem autoridade espiritual. E aqui eu te pergunto com sinceridade, a igreja que você frequenta ainda brilha, ainda atrai com a luz da verdade, ou se tornou apenas um ambiente religioso sem impacto no mundo? Comente abaixo: Senhor, mantém minha igreja como um candelabro aceso. Ser candelabro também é ser testemunha viva. Não se trata apenas de crer, mas de mostrar essa fé em obras, em pureza, em amor, em fidelidade. Cristo não está procurando quantidade, mas intensidade da luz. E você? Tem sido uma extensão da luz de Cristo? Sua vida é uma lâmpada no escuro ou uma sombra a mais no caos? Responda nos comentários. Você sente que tem sido um candelabro vivo? Lembre-se, ser igreja é mais do que se reunir num prédio. É carregar a responsabilidade de refletir a glória de Cristo no mundo. É ser sal e luz. E luz, como sabemos, só cumpre sua função no meio da escuridão. Então ore, reflita e comente com fé. Senhor, reacende minha chama. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que Jesus ainda caminha entre os candelabros. E ele está observando quem ainda brilha. Quando João vê Jesus no meio dos candelabros, ele está vendo algo profundo. Cristo não está longe, ele está no centro, mas não apenas como espectador. Ele está ali como Senhor, juiz e mestre da igreja. A presença dele entre os candelabros é uma mensagem urgente. Jesus caminha entre as igrejas. Isso significa que ele visita, analisa, sonda e confronta. Ele não está em silêncio. Ele observa tudo: o culto, a liderança, os bastidores, o coração. Você já parou para pensar no que ele vê quando olha para a sua igreja? Em Apocalipse capítulos 2 e 3, ele se dirige a cada uma das 7 igrejas com uma frase que se repete: Eu conheço as tuas obras. Isso mostra que nada escapa aos olhos dele. Nem as boas intenções, nem os pecados ocultos. Jesus vê o esforço de quem não desiste, mas também vê a frieza disfarçada de religiosidade. Vê os que amam de verdade e os que fingem. Vê os líderes que servem e os que manipulam. Escreva nos comentários: Senhor, examina o meu coração. Se você deseja viver com verdade diante dele. O fato de ele estar no meio e não à margem é um alerta. Ele não foi deixado de fora. Ainda está ali. Mas por quanto tempo? A glória pode sair, mesmo que a liturgia continue. Isso já aconteceu antes.
Jesus entre os candelabros também aponta para a sua autoridade. Ele não é um visitante, ele é o dono da igreja. A igreja não é nossa, não é do pastor, não é da placa, é dele, e ele está observando. E o que ele vê? Ele vê obras, mas também vê motivações. Vê quem está cansado e fiel, mas também vê quem está ativo e vazio. Você tem certeza de que sua luz está acesa? Ou está apenas mantendo a aparência? Essa imagem de Cristo é diferente da que muitos pregam. Não é apenas o Jesus do abraço, mas o Jesus com olhos de fogo, que separa o falso do verdadeiro. Comente: eu recebo a exortação de Cristo. Se você entende que amor também corrige. E se ele estivesse agora no meio da sua igreja, o que ele diria? Você consegue ouvir a voz dele entre os louvores, entre as pregações, entre os irmãos? Ou ele estaria caminhando em silêncio, esperando alguém perceber que ele ainda está ali? Não confunda a presença da multidão com a presença de Cristo. Ele pode estar no meio, mas não ser reconhecido. Ele pode caminhar, mas não ser adorado. Hoje muitos querem um Jesus decorativo, não um Jesus soberano. Querem ele como hóspede, não como Senhor. Mas Jesus não divide o centro com ninguém. Escreva aqui nos comentários: Jesus seja o centro da minha vida. Essa visão de João não era um sonho qualquer. Era um chamado à santidade. Era um lembrete. A igreja é santa, porque ele está no meio dela. E se ele sair, ela vira apenas um prédio iluminado por holofotes, mas sem luz verdadeira. Por isso reflita: Jesus está no centro da sua vida, da sua igreja, da sua adoração, porque onde ele não é Senhor absoluto, ele não permanece por muito tempo. Quando João olha para Jesus entre os candelabros, ele não vê apenas luz e beleza. Ele vê uma glória profunda e aterradora, uma glória que revela quem realmente está vivo e quem está morto espiritualmente. Essa glória não é superficial, é a presença santa que transforma e julga. A glória que João testemunha é a glória da santidade e da justiça divina. É uma luz que revela tudo, sem esconder nada. Para alguns, essa luz traz conforto e esperança. Para outros, ela revela falhas, pecados e falsas pretensões. Você já sentiu essa luz na sua vida? O segredo é que essa glória não está separada da missão da igreja. Ela é a evidência da presença real de Cristo, e essa presença exige um padrão. Não é qualquer igreja que pode sustentar essa glória, somente aquelas que estão alinhadas com a verdade e a santidade de Deus. Muitas vezes, a igreja quer a glória, mas não aceita o preço que ela cobra. Quer a bênção, mas não a correção. Quer ser admirada, mas não confrontada. Essa glória que João vê é um espelho que mostra o que precisamos mudar. Jesus, ao estar entre os candelabros, está mostrando que a glória verdadeira é acompanhada por responsabilidade. Não basta ser um lugar bonito ou popular. A igreja deve refletir a glória de Cristo em suas atitudes, em sua pureza e no testemunho. Essa glória é também um sinal profético. Ela indica o estado espiritual da igreja e aponta para os últimos dias. Igrejas que não sustentam essa glória podem perder sua influência e até sua identidade espiritual. Você percebe isso na sua comunidade? João nos lembra que a glória não é para ser guardada para si mesma. Ela é para ser compartilhada, irradiada, como uma luz em meio às trevas. O segredo é que essa glória verdadeira só existe em conexão direta com Jesus, que caminha no meio dos candelabros. E quando essa glória se manifesta, ela atrai, impacta e transforma vidas, mas também expulsa o que não pertence, purifica o que está contaminado e fortalece os que permanecem fiéis. É um poder que não pode ser ignorado. Por isso, não se engane. A glória que João viu é uma glória viva, não uma decoração. Ela está ligada a uma presença viva e ativa de Cristo, que não aceita mediocridade ou desvio. Ele exige compromisso e fidelidade.
Se a sua igreja ainda mantém essa glória, valorize-a e preserve-a. Senão, é tempo de buscar a restauração, o arrependimento e a renovação. A glória verdadeira só permanece onde Jesus é Senhor absoluto. Pergunte a si mesmo: a minha vida e minha igreja refletem essa glória? Ou estamos apenas com as luzes acesas, mas sem o brilho do Espírito? Comente aqui sua experiência e seu desejo de ver essa glória acontecer. Lembre-se, a glória que João viu é um convite para a santidade, para o amor verdadeiro, para a fidelidade e para a missão. Não é um segredo distante, mas uma realidade acessível para quem busca a Jesus. Portanto, não tenha medo de se expor à glória de Cristo. Deixe que ela revele, transforme e purifique, porque só assim a luz verdadeira pode brilhar no meio das trevas deste mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero a glória de Cristo na minha vida e igreja. E compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. A visão de Jesus no meio dos candelabros não é apenas um quadro histórico, mas uma mensagem viva para os nossos dias. Ela nos chama a entender que o Senhor está presente no meio da igreja, especialmente em tempos difíceis e decisivos, como os últimos dias. Essa presença é um sinal de alerta profético. Jesus está avaliando a fé, a perseverança e a pureza do seu povo. Em um mundo marcado por crises, confusões e falsas doutrinas, ele caminha, observando quem mantém a luz acesa e quem deixou o candelabro apagar. Os últimos dias descritos no Apocalipse não são somente sobre tribulações externas, mas sobre a condição espiritual da igreja. Jesus, no meio dos candelabros, simboliza que ele está atento às escolhas, à fidelidade e à luta espiritual de cada crente. E você sente essa urgência? Você sente que vivemos um tempo em que a presença viva de Cristo deve ser buscada com mais intensidade? Escreva nos comentários: eu quero viver os últimos dias com Jesus no centro. A Bíblia revela que nas últimas horas haverá uma grande apostasia, falsos profetas e grande engano. Mas mesmo em meio a isso, Jesus não abandona sua igreja. Ele permanece no meio, pronto para recompensar os que permanecem firmes. Essa presença dele é um convite para que cada um de nós examine a própria vida. Será que estamos realmente firmes? Ou temos deixado a fé esfriar diante das dificuldades? O tempo é curto e a luz precisa ser mantida acesa. Jesus não é um observador distante. Ele é o Rei que governa e o Senhor que julga. Estar no meio dos candelabros significa que ele está disposto a agir, a corrigir e a renovar. Nada escapa à sua atenção. E mais, ele promete uma recompensa aos que vencerem. A presença dele no meio da igreja é o selo de aprovação para aqueles que guardam a fé até o fim. Essa é uma esperança viva que deve nos fortalecer diariamente. Se você sente o chamado para ser um cristão vigilante, que resiste até o fim, deixe aqui seu comentário. Eu sou um candelabro firme. Sua palavra pode incentivar outros a buscarem essa mesma fé. Nunca esqueça que a profecia do Apocalipse é uma ferramenta para nos preparar, não para nos assustar. A presença de Jesus entre os candelabros é um convite à vitória e à santidade em meio às provações. Assim, a igreja verdadeira é aquela que reconhece a presença do Senhor no meio dela e vive em comunhão constante com Ele, resistindo ao mal e sendo luz no mundo. E você está pronto para manter sua chama acesa até o fim? Está disposto a viver com Jesus no centro da sua vida, mesmo quando tudo parecer difícil? Convido você a refletir, orar e se posicionar. Deixe sua resposta nos comentários. Eu escolho seguir Jesus fielmente. Se este vídeo fez você refletir e fortalecer sua fé, deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem poderosa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação sobre as profecias e a palavra de Deus.
Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos da Bíblia e o que Jesus quer dizer para você hoje. Até lá, mantenha a sua luz acesa e Jesus no centro da sua vida.